Olá, meu povo! Tudo bom? Espera que eu tô me ajeitando aqui, meu copo com água. O microfone tá aqui, mas acho que ele não vai aparecer hoje. Acho que tá bom assim. Deixa eu só ver como que estamos em relação a som. Todas as coisas. Como que vocês estão, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que a gente tem que falar dessa forma, né? Tá. Não posso ficar virando muito pro outro lado. Mas enfim. Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do podcast, o episódio de número 21. E esse é o episódio que encerra a nossa temporada 2025 do... Eu não vou poder deixar aberto aqui a live. Encerra, então, a nossa temporada 2025, já que eu não vou trazer, não vai ter episódio do nosso podcast no mês de dezembro. Só teremos a live do Jornal PJ, que eu ainda estou vendo direitinho qual que vai ser o dia da live, tá? Porque a expectativa é para ser no dia 6, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer no dia 6. Mas vamos lá, a gente segue dessa forma. Tá no título, então, o gerenciamento de crise nos dramas. Por que eu estou trazendo esse tipo de assunto para agora? Né, para meio que encerrar o ano e tudo mais. Nós tivemos aí nos últimos dias algumas situações que acabaram nos levando a pensar nessa questão do gerenciamento da crise e também sobre a questão de muitas novidades, de muitas do que vai vir de forma inédita. Para quem não é muito da parte de comunicação, o gerenciamento de crise ele está muito atrelado à comunicação, à assessoria de imprensa, principalmente, né, na sua totalidade dentro das empresas. Quando a gente fala de gerenciamento de crise, nós estamos fazendo estamos gerando não, né, não é tá criando, está gerindo uma crise por inúmeros fatores, por qualquer assunto que seja. E aí, isso acontece muito dentro das empresas quando alguma coisa não sai como deveria. Seja um produto, seja uma ação, seja o posicionamento de alguma coisa, alguma situação que tenha causado um problema, danificado, causado um acidente, inúmeras coisas que acabam entrando para essa parte de gerenciamento de crise. É uma crise, obviamente, porque a empresa ela não espera passar por qualquer tipo de problema que possa, de alguma forma, prejudicar a imagem dela perante os seus clientes ou perante a concorrência. Então, nesse sentido do gerenciamento e nesse sentido da crise, nós tivemos aí nas últimas semanas muitos assuntos que levaram a gente a pensar sobre a questão do próprio gerenciamento de crise e também sobre a questão do que falar na internet. Porque a internet, ela vai interpretar a sua fala, independente se é uma fala que você acredita, porque às vezes a pessoa só fala aquilo da boca para fora porque ela foi orientada a falar sobre aquilo, ou então de que ela realmente ela vai expor uma opinião, ela vai expor uma situação e não é todo mundo que considera aquela opinião uma opinião correta ou uma opinião sincera. Então, a gente passa por esse tipo de coisa, a gente vê esse tipo de coisa, não todas as vezes, porque normalmente as falas dos atores e das atrizes são falas muito mais amenas ou muito mais
assim, vai junto com o bonde. Já que eu falei sobre tal coisa, já que o assunto é sobre tal coisa, eu vou ver qual que é a opinião mais popular sobre aquilo. Então, consequentemente, eu vou falar sobre aquilo, eu vou opinar sobre aquela coisa de acordo com o que está sendo falado pela sociedade. A sociedade está falando A, eu vou concordar com o A. Se a sociedade está falando B, eu vou concordar com o B. Só que existem os casos aonde esses atores e atrizes, eles acabam falando de uma forma diferente. Ou a opinião é uma opinião impopular que acaba por pode até ser uma opinião que a gente considera uma opinião muito boa. Só que às vezes essa opinião ela acaba atingindo pessoas e elas acabam se sentindo ofendidas por aquele tipo de coisa. Então, nem sempre a gente vai aceitar ou vai acreditar naquele posicionamento daquela pessoa. Se aquela pessoa falou tal coisa, eu vou, sei lá, eu vou concordar ou eu não vou concordar. O que tem a ver, então, essa questão? A gente teve, há algumas semanas atrás, esse foi um assunto que ele já assim meio que esfriou, mas ele tem muito a ver com essa questão do gerenciamento de crise. Quando o ator Oat, ele falou numa live que ele estava fazendo e que ele estava junto. Perdão, gente, a pessoa precisou entrar aqui no quarto, meu irmão precisou entrar aqui no quarto. E ele. Porque a pessoa não decidiu o que ia fazer da vida, e agora ele decidiu o que ele vai fazer. Então, ele foi pegar as coisas que ele precisava aqui. Infelizmente, eu divido meu quarto ainda, tá, gente? Mas é isso aí. E voltando então ao assunto. O ator Oat, ele veio a público, né? Ele estava numa live lá com um amigo dele. Não é que ele estava numa live com um amigo, né? Ele estava aparecendo só ele. Aí ele resolveu abrir uma live. E o amigo dele começou a questionar ele sobre muitas coisas que envolvem o mundo dos BLs, especificamente o mundo dos boys love. E aí ele recentemente, né, o Oat, ele tá trabalhando numa série junto com o Bolt, numa série que vai retratar o universo Omegaverse. Mesmo universo de Pit Baby, de Desire, enfim, todo esse de Big Dragon, por mais que Big Dragon a gente, né, enfim, desse universo todo do Omegaverse, com questão de feromônios, aquela coisa toda, e parece que a série ela vai ser muito fiel a esse tipo de assunto. Por mais que existam séries fiéis, eu acho que Desire deve ter sido mais fiel. Pit Baby não foi tanto, mas teve algumas partes que eram de Omegaverse. O Oak estava comentando então sobre isso numa live. E ele falando que ele não entendia muito bem o assunto, de que ele não entendia muito bem aquela coisa, que teve aquela questão do cachorro, né? Mas ele fazia uma comparação porque era a questão do cheiro, aquela questão toda relacionada ao universo do Omegaverse. E ele, isso foi uma parte que acabou irritando umas pessoas. Só que a parte principal do que acabou irritando as pessoas foi dele falar que boa parte das fãs mulheres de Boys Love acaba assistindo ao seriado, né, às séries, simplesmente pelo fetiche. Porque gosta de assistir dois homens se pegando.
E o Oat, ele já vinha há algum tempo sendo muito sincero nas suas redes sociais e sendo uma pessoa até que bastante livre para falar de qualquer coisa, né, para se expressar de qualquer coisa. E aí, na hora que ele se expressa sobre isso, na hora que ele vai falar sobre esse tipo de coisa, as fãs elas ficam totalmente incomodadas quando o Oat fala que a maioria das fãs são fetichistas. Que eu acho que todo mundo entende o que é fetiche, né? A pessoa ela tem um prazer em tal coisa, que acaba se tornando uma coisa, como que eu posso dizer, diferente do comum. A gente levando a questão para o cunho sexual, pensar muito na questão de brinquedos, naquela questão própria dos objetos, toda essa questão nesse sentido. Seria essa uma parte de fetiche, porque ele como que eu posso dizer? É um ato, é uma situação que ela não é tão comum assim quanto as outras pessoas. Ou ele não é uma coisa que ela é comum na sociedade, que você pode falar aí tranquilamente na sociedade sobre aquilo. Você fala aquilo na sociedade, mas você não fala com tanta tranquilidade assim. Mas você fala. Ou você expressa, ou você sabe de tal coisa. Então existem muitas pessoas, existem, né, muitas pessoas, né, parte da população, que elas sentem prazer por uma coisa que ela é fora do comum. No caso, especificamente, o que ele quis dizer é que as fãs elas sentem prazer na cena em si. E elas acham ruim quando a série ela não tem cenas aonde os atores se pegam, que é as cenas NC, que eles falam, né? E aí ele disse, né, ele falou com todas as letras, basicamente, de que existem muitas fãs que ele acompanha, que ele vê, que elas não assistem a série pela questão do plot em si. Elas assistem mais pela questão das cenas. Elas se interessam muito mais em ver os atores se pegando do que propriamente pelo enredo e pelo plot. E aí, as pessoas elas ficaram, essas fãs que ficaram ofendidas, elas foram lá descer a lenha em cima dele, falando sobre essa situação. E ele acabou depois, junto com a produtora lá, com a, acho que era a Amy Choice, ele acabou tendo que se pronunciar, se desculpando sobre esse assunto, porque aquilo acabou virando uma grande confusão. E aí, o que a gente bate na tecla do seguinte: é bom você ser sincero com essas coisas? É bom você expressar a sua opinião nas redes sociais, independente do que é a sua opinião? Nesse sentido da pessoa ela ser famosa, como é o caso do Oat. Ele ser uma pessoa famosa, que já está há um tempo na indústria, que já entende a indústria, se está certo ele se expressar dessa forma ou não. Ou, assim, ele acabou sendo muito sincero a ponto das fãs se irritarem muito e ele ter que se desculpar. A gente tem muitos lados dessa história. Principalmente sobre essa questão de você realmente ser muito sincero. A gente gosta de pessoas que são livres, que são sinceras, só que sempre vai existir um limite. Infelizmente ou infelizmente, a gente sempre vai olhar para essas situações e a gente vai falar assim: opa, o cara está sendo muito bom. Ele está apresentando uma opinião muito boa que se difere um pouco das outras pessoas, só que ele precisa entender que existe um limite. Até
que vai existir o limite, que a pessoa, as pessoas, elas aceitam o que ele está falando e aquelas pessoas que não aceitam o que ele está falando. E aí, a gente fica nessa questão. Ele foi muito sincero ou a internet que é muito chata? Eu acho que assim, essa é uma opinião que ela é muito impopular e é muito perigosa. Porque existem realmente as pessoas que elas estão ali só para isso, só para esse fetiche, e as pessoas que estão realmente ali para acompanhar o conteúdo. Existe as pessoas feticheiras, acho que é assim que fala. Particularmente, eu acho que existe. Mas assim, quando vem um ator e fala, fica complicado. E você gera uma crise. Estamos ali, foi criada uma crise que a Amy Choice, ela contornou essa crise fazendo com que o OAT fizesse um pronunciamento, junto com a produtora, né, com a empresa, enfim. E aí é aquela coisa. Você pode ter a sua opinião. O problema é se essa sua opinião ela vai para o público, ela atinge o público. Porque, querendo ou não, o que ele estava falando ali ia atingir o público, seja de forma positiva, seja de forma negativa. E aí, quando ele fala tal coisa, ele abre precedentes para todo tipo de interpretação, ou para todo tipo de conclusão. Eu vou concluir tal coisa sobre o que ele disse e eu vou concluir tal coisa sobre o que ele disse. Eu acho que o que ele falou é positivo, eu acho que o que ele falou é negativo. E como a internet ela não poupa as pessoas quando as pessoas consideram uma opinião muito negativa nesse sentido, é aí que entra a questão das fãs terem ido lá e terem carcado em cima dele. De ter falado sobre o assunto e não ter concordado com o que ele falou. E foi bastante gente. E aí teve um grande questionamento que falaram assim: ah, mas a série que ele fez primeiramente com o Bolt era uma série basicamente só com essas cenas. Realmente, mais Stubborn focava muito na questão de ser uma série com mais interesse sexual. Os personagens, o casal principal especificamente, era muito sexual. Agora, se o cara ele concorda ou não com esse tipo de coisa, aí vai dele. Será que ele concordou que a série fosse caminhar para aquele rumo? Porque aí, a partir do momento que você assina o contrato, você não tem muito o que fazer. Se você não concorda e você quer sair daquele contrato, você vai precisar desfazer. Você vai precisar rescindir o contrato. E aí, como que você rescinde um contrato com uma multa que ela é muito alta? E aí, se você tem uma quebra de contrato, quando você não segue o contrato que você assinou, a empresa ela vai te processar. E aí, muito nesse sentido, a produtora ganha. Então, assim, eu acho que ele pode, pelo menos nessa visão da fala dele não ter aceitado os rumos da série, mas ele teve que concluir a série, ele teve que chegar ao final com ela. Por mais que ele seja um cara, que eu até fiquei espantado depois, que o Watt, ele tem basicamente a minha idade, ele tem acho que 30, 31, uma carinha de 20,
e que ele já passou por várias séries. Acho que Stubborn foi a primeira série que ele protagonizou, mas que ele já tinha passado por outras séries antes dessa. Então ele já é um cara vivido, ele já é um cara que conhece a mística, que conhece toda o movimento do mercado de boys love. Então, a partir do momento que ele entende, ele precisa entender que o tipo de opinião que ele vai falar, ou o tipo de coisa que ele vai falar na internet, vai causar uma reação nas pessoas. Pode causar uma reação positiva, pode causar uma reação negativa. E aí, quando você causa uma reação negativa, as pessoas elas não têm muito, vamos dizer assim, pudor, para não falar outra coisa, em relação ao que ela vai dizer para você. Então ela vai nos seus comentários, ela vai na sua DM, se ela for aberta, ela vai fazer o caramba 4 com você de acordo com o que ela concorda. Se ela não concorda com a sua opinião, ela vai demonstrar de que ela está incomodada. No caso, por exemplo, do OAT, as fãs elas vão chegar e vão comentar muito e vão falar muitas coisas, e isso pode até repercutir em eventos presenciais. Eu não sei especificamente se teve algum problema com o evento presencial, eu não vi nenhuma notícia nesse sentido, então eu acho que não houve. Mas esse tipo de situação, ela vai acabar causando um problema. Ela vai acabar causando um tumulto, uma discussão, várias publicações na internet falando de que o cara é um, sei lá, um burro, dos piores palavrões possíveis e imagináveis. Mas nesse sentido específico, você vai gerar uma reação no público que você não sabe especificamente se vai ser uma reação boa ou não. E a situação do OAT não gerou uma reação muito boa em boa parte das fãs, que foram lá e carcaram em cima dele. E aí a gente gera uma crise. Porque isso gerou uma crise. Desencadeou uma crise que ela precisa ser resolvida de alguma forma. E eu não falo só desse assunto específico, tá, gente? Eu falo de todos os outros assuntos que eles acabam gerando uma situação. Então, eu, por exemplo, já publiquei coisas na minha rede ao lado, por exemplo, de que as pessoas não concordaram. E eu já publiquei aqui também no YouTube coisas que as pessoas não concordaram. E assim, você está aberto a concordar ou discordar tranquilamente. Só que você não pode impor uma coisa para a pessoa simplesmente pelo fato de que você não aceita a opinião daquela pessoa ou o tipo de colocação que aquela pessoa teve. Obviamente que a pessoa do outro lado ela vai ter uma reação. Eu, numa crítica que eu tive aqui no YouTube há anos atrás, eu não tive uma boa reação. Até porque na época eu não estava com a cabeça, com a parte mental muito tranquila, então eu não aceitei que as pessoas fossem criticar. Mas, por exemplo, eu tive críticas recentes na rede ao lado, por opiniões que eu tive, que eu falei assim, gente, mas você concorda que tal coisa é dessa forma? A própria questão do OAT, eu até tive que depois falar novamente, né, sobre a questão, especificamente da questão dos cachorros, porque a gente vai numa interpretação qualquer. E aí, quando você tem uma interpretação qualquer da coisa, você abre precedentes para essa opinião ela seguir em frente. Então, é a questão do pós-verdade. Você gera
uma situação, né? Você gera um comentário que ele pode ou não pode ser verdade, mas que isso vai se prolongando com a pessoa. É a questão de você criar, por exemplo, uma fake news e que ela se prolonga tanto a ponto dela se tornar a verdade absoluta. Então, a partir do momento que ela é essa verdade absoluta, você precisa entender se está certo ou não. Muitas vezes, quando a questão ela se torna um pós-verdade, a gente acaba aceitando. Mas existe muitas outras pessoas que elas vão acabar não aceitando aquele pós-verdade. Eu trouxe já vários vídeos, não, eu trouxe um vídeo sobre essa questão de pós-verdade. Gente, eu falo para vocês assim, vai lá e acompanha a minha playlist aqui do canal de jornalismo do cotidiano. Porque esses assuntos que a gente tem, especificamente nos dramas, nos boys loves, tem muito a ver com a própria comunicação em si. A própria criação de fake news, a própria questão do pós-verdade, o jornalismo fofoqueiro. Fofoca tem de monte, gente, para dar e vender. Porque as pessoas elas vão gerar fofocas. É que a palavra fofoca ela fica muito subentendida de que ela está querendo prejudicar uma pessoa. Só que enquanto eu não sei a verdade, aquilo fica como especulação. É uma fofoca. Especulação, fofoca, boato. Fofoca ele deixa uma coisa mais pejorativa. Mas fica como boato, porque você não sabe a verdade. Vamos entrar num boato que teve da questão da separação de Onanon. Vamos voltar em Onanon, gente. Eu vou ressuscitar os dois. A gente não sabe até hoje o que aconteceu para os dois terem brigado e depois terem desfeito o chip. O que a gente entendeu posteriormente foi que o Nanon teve um problema com a então empresária deles. Que depois, tanto o Nanon quanto a própria GMM chutaram a mulher para longe. O Nanon processou ela, não sei exatamente como que ficou a questão do processo, mas depois a GMM acabou demitindo a empresária. Isso pode ser um motivo da briga? Pode. Mas a gente não sabe se é, porque nenhum dos dois veio a público falar do assunto. A gente não sabe especificamente a verdade. Então a gente vai vivendo de boato. E aí se cria inúmeras teorias em cima disso. Criou a teoria de que o Nanon gostava do On e vice-versa, e de que aí não deu certo o relacionamento dos dois por conta do público. A própria questão da empresária, que o On defendia a empresária e o Nanon não. E aí depois que houve toda a divulgação da situação do Nanon, o On tentou pedir desculpa e o Nanon não aceitou. Então, isso só para começar, tá, gente? Porque aí existiu muitas outras histórias que foram explicadas até no tarô. Para quem se lembra que eu falei aqui no canal que teve fã aí de Onanon que tirou as cartas do tarô, caso do acaso, que tirou as cartas do tarô falando de que os dois tinham brigado justamente por causa de que o relacionamento dos dois, a parte amorosa dos dois, ela tinha transpassado a tela. E que uma das partes não quis o relacionamento, queria só a amizade. E aí gerou uma briga. Que teoricamente, a gente crê que ela ainda existe. Por mais que eles ainda vivam na mesma produtora, e teoricamente eles tenham que se encontrar.
Teoricamente, a gente não sabe se eles se encontram realmente dentro do prédio da GMM ou em gravações. Mas a gente sabe que depois da briga e depois lá da gravação de Your Sky, depois eles nunca mais fizeram algo juntos. Ou não se via nada dos dois juntos. E eu jogo essa parte justamente para explicar de que tudo é um boato. Todas as histórias que a gente vê aí são boatos. E aí, quando isso se torna um boato, o público em si ele vai interpretar de uma forma. Eu não queria já adentrar esse assunto, mas eu já vou ter que falar sobre isso. Porque o que gerou essa questão da fofoca? E isso a fofoca, se ela se torna grande, ela cria um gerenciamento de crise. Mas enfim. Porque nós estávamos falando, eu especificamente estava falando, e vocês aí também falaram sobre, que a GMM, ela divulgou, ela divulgou não, né? Ela divulgou a data do próximo evento de lançamento de séries, né? Da divulgação de séries que vai acontecer dia 25. E aí, como ela faz todo ano, ela faz com que os atores peguem uma arte lá que ela trabalha em cima e eles inserem a foto deles naquela arte. Ela foi uma arte bem mais ou menos, né, gente? Eu não posso falar muito da questão de Canva, porque eu uso Canva para tudo, basicamente, nos últimos tempos. Então, mas foi uma arte muito simples, só que teve alguns atores que acabaram não sabendo colocar a sua foto na arte, né? Mas isso aí é história para outra questão. E teve muitos atores que a gente até então sabia que era contratado da GMM, que não fizeram um post. E aí a gente ficou na expectativa do que é que aconteceu. Uma das histórias foi a questão do Sarin, né, do In, que ele, esse ano, fez Memoir of Hati e teve a One D Good Day junto com o Great. Só que eles terminaram o chip. E ninguém sabe ainda qual que foi a questão toda. O porquê que os dois terminaram o chip, que até então era um chip que, assim, teve um sucesso razoável. Vamos dizer assim. E aí veio a história. Quando saiu a notícia, né, saiu essa notícia do evento, e os atores foram postando a arte, o Sarin não postou a dele. E ninguém achou. Teve gente que falou que estava nos stories, eu não achei. Até pelo fato de que teve ator que postou, por exemplo, no X e não postou no Instagram. O Nani Hirunki foi um deles que não postou no Instagram. Eu fui achar o post dele só lá no X. E aí ficaram nessa especulação do que aconteceu com o Sarin. E a especulação pelo menos, o que foi falado, e aí a gente entra na parte de fofoca. A fofoca é que ele desfez o chip com o Great por ciúmes do então namorado dele, que todo mundo achava que era o Maxi, mas não é. O que eles falam que é namorado do Sarin é um cara que é sócio dele lá nas confeitarias que ele tem. Só que o cara não aparece. E o cara ficou com certos ciúmes do Sarin com o Great e pediu para que o Sarin desfizesse o chip. E aí isso foi comunicado para a GMM de que os dois iam desfazer o chip. E aí vem a parte onde a história ela se divide em dois. De que logo após isso, o Sarin terminou o relacionamento, terminou o então relacionamento que era um noivado quase, e a história de que ele noivou com o cara e de que eles iam se casar. E que aí
agora noivo do Sarin, estava incomodado de que ele teria que meio que dividir o namorado, marido, enfim, com o Great para fazer os fanservices da vida. Gente, virou tudo boato. Tudo o que foi especulado dentro desse evento da GMM foi boato. Porque a gente não sabe até agora quais são as saídas e quais são os novos chips que vão acontecer. Porque é bem provável que aconteça novos chips. Já colocaram, por exemplo, que o Great vai fazer um chip com o Bright. O Bright que chegou recentemente, que foi aquele ator de I Feel Linger. Será? Todo mundo estava na expectativa porque falava que os dois tinham cara de ser o alfa do relacionamento e de que isso traria um casal um pouco diferente para GMM. Será? Não sabemos. A manutenção de chips. Teve gente preocupada com possíveis chips que vão se desfazer. Ficaram preocupadas com Mark-On, porque o BL deles do dentista não foi o que o público esperava. Ficaram preocupados com Jongdunk. Gente, acho que Jongdunk, eu acho que não, hein? É rentável para GMM largar a mão. Tem um BL deles que tá para sair, que é o Dare of Death, alguma coisa assim, que tá sendo aí especulado para sair, e outros chips que tá todo mundo também preocupado. Aliás, tá todo mundo preocupado se vai ter série pro seu chip ou não. Eu acho que tem muitos chips que a GMM vai manter porque são rentáveis. Até mesmo aqueles que tiveram séries que não foram tão boas assim, a GMM vai manter. A GMM vai querer manter esses chips porque são chips que são interessantes para ela. Que o público vai gostar muito de ver esses chips novamente em séries. Agora, veio toda uma questão de que a GMM tinha investido muito pouco nos Boys Love. E que esse ano ficou escancarado que a GMM perdeu a mão na qualidade dos Boys Love. E eu concordo. Porque houve BLs assim, houve até uma leva muito grande de BLs que estava todo mundo esperando, e quando saiu, né, e quando teve toda a exibição, chegamos na conclusão de que o BL não era lá aquela coisa. E aí, quando você fica nessa questão, você fala, e agora? Será que vai ter BL para o meu couple ano que vem? Eu acho que a gente tem que pensar muito na questão de que, será que a GMM vai melhorar a qualidade dos seus Boys Love? Porque esse ano foram pouquíssimos assim que se destacaram a ponto de, assim, pelo menos para mim especificamente, de estar no meu top do final do ano. Mas aí o que a gente faz? Será que a gente considera que vai ter ou considera que não vai ter? E o que é que vai lançar? E como que a GMM vai lançar? E o que ela vai trazer de BL? E o que ela vai trazer de GL? O que ela vai trazer de Lacorn? Todas essas questões. Eu sei que eu foquei muito na GMM, obviamente, mas a questão do gerenciamento de crise é justamente isso. O cara, ele expõe uma opinião e ele está fadado a todo tipo de interpretação. Seja interpretações boas ou ruins. Todo mundo fala que os atores da GMM, eles têm... todos são meio problemáticos. Porque eles sempre têm alguma situação para ficar naquela dúvida se ele tem boa índole ou não. É a questão essa questão do gerenciamento, gente. Essa questão da opinião. Eu vou dar a minha opinião, mas será que as pessoas vão aceitar a minha opinião?
Será que a minha opinião é tão interessante para as pessoas quanto? E aí a gente fica na dúvida, né? Nesse sentido das opiniões. Eu posso falar o que eu quero. E você também pode falar o que você quer. E aí fica essa guerra toda. O pessoal fala. E aí tem uma coisa que eu acho até interessante na própria GMM, que é ela tenta fazer ao máximo com que os atores não abram a boca. Quando o ator da GMM fala alguma coisa, e é uma coisa assim, fora de rumo, sem filtro, nossa, é uma loucura. E aí todo mundo pede, às vezes, posicionamento deles, ou uma opinião mais sincera. Mas a GMM tem, eu tenho certeza que ela blinda esse tipo de coisa. Ah, tem muito ator aí que aparece com namorada. Primeiro que a gente não sabe se é namorada. Foi a mesma coisa do Z, por exemplo, fugindo um pouco de GMM. Mas o Z apareceu com uma menina num shopping uma vez e todo mundo falava que era a namorada dele. E ele falou que não, que era uma amiga. E aí ele questionou: nossa, mas eu não posso ter amigas? Parece que não pode. O público que a gente acompanha, parece que os atores eles não podem ter amizade com mulheres, porque já vai ser considerado que aquela mulher é namorada dele. Você viu? Vocês entendem a loucura que tem a ver todas essas histórias? E há também histórias, né, que foram faladas aí pelos atores que realmente tem coisas que a gente não consegue defender. Mas a gente percebe que tem atores que eles tiveram uma opinião um pouco divergente no passado e entenderam que eles precisam cada vez mais aprender com as suas opiniões, com o que eles imaginam. Será que o que eu estou pensando aqui é bom? Será que o que eu estou falando aqui é uma coisa boa? Será que se eu postar isso nas redes vai ser bom? Fica aquela coisa. Se é uma. É o que eu falo, gente. Se é uma coisa que você tem uma incerteza se vai ser bom ou não, não posta. Não faça esse post. Não fale, não opine. Ah, não tenho certeza de tal coisa. Não abra a boca. Não queira que as pessoas depois interpretem a história de outra maneira e você tenha que depois vir a público se explicar. Então, não, não fale coisas que você acha que você não tem a certeza da opinião do público. Porque o público pode realmente, é nesse ponto mesmo que o público vai ter uma opinião diferente da sua. E aí você vai ter que arcar com as críticas que você receber. Sem contar que, assim, boa parte desses atores já tem uma bagagem nas costas. Ah, mas são poucos atores que, por exemplo, têm 30 anos ou que têm 25 anos. Mas eu acho que pelo período que já está dentro da indústria, tinha que entender. Não é aquela coisa de tipo, ah, eu ainda sou moleque. Cara, você tem uma responsabilidade. Você tem fãs que se espelham em você. Eu não sei se vocês viram essa história que teve essa semana de uma fã comprou 20 carros da Toyota, que o Forf é garoto propaganda. A menina comprou 20.
carros. Que esse povo rasga um dinheiro tranquilo, né? Que era para ajudar o FOF na questão da divulgação do carro. É esse tipo de fã que existe. É esse tipo de gente que existe. Então, a sua opinião, ela é de uma responsabilidade muito grande. É de uma responsabilidade muito grande que não tem como. Vocês entendem? Que a responsabilidade de você falar o que você quer falar é muito grande. É nesse tipo de fã que vai atingir, nessas fãs que compram as coisas louca assim, que vai atingir as opiniões. Então, no resumo todo, para eu não me estender muito nesse episódio, o ator precisa pensar muito bem no que ele vai falar, independente dele ser um ator sem filtro ou não. Ele vai ter muito problema se ele falar alguma coisa que é muito fora da curva. O ator ele precisa ser o que ele é, só que infelizmente a indústria hoje ela não permite muitas coisas. E eu não falo só a indústria de dramas asiáticos, tá, gente? Se você olhar para a produção aqui no Brasil, tem muitas coisas também que o ator não pode. Que o ator e a atriz não podem, eles não podem falar. Imagina na hora de assumir, por exemplo, um relacionamento, de como que as pessoas ficam em cima, como as pessoas querem novidade, elas querem mais ali da pessoa. O conteúdo é pouco, então tem que entregar mais para mim. É esse tipo de coisa que vai acontecer. Então, vamos pensar muito bem sobre isso, principalmente no que a gente vai falar para esse ator nas redes sociais. Porque a palavra é muito forte e a gente não pode ficar ficar brigando com a pessoa por causa disso. É uma situação muito complicada. E que a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai postar nas redes sociais. Nós, especificamente, como fãs. Será que o que eu estou postando vai atingir o cara de uma certa forma? Vai atingir. Positivamente ou negativamente? O que eu estou pensando sobre isso? Então, a gente tem que entender muito sobre isso. E é isso, gente. Terça-feira, então, tem o evento da GMM. É terça, né? Dia 25? É. Tem o evento da GMM. Eu não vou conseguir trazer live, gente. Eu estou pensando como é que eu vou fazer. Que tipo de conteúdo que eu vou produzir para vocês. Porque durante a semana eu consigo até fazer aquelas lives do cafezinho, mas é muito corrido. E eu acho que vai ter muito projeto para a gente comentar numa live muito rápida, como acontece no cafezinho. Pode ser que eu traga uma live no sábado que vem, mas não é certeza. Eu vou avisando vocês, então, nas redes sociais sobre isso, porque semana que vem eu tenho alguns compromissos. Eu acho que eu até consigo estar aqui 7h30 da noite, mas eu aviso vocês. De antemão, o podcast Drops BL, então, encerra a sua temporada 2025. Estaremos de volta, então, em fevereiro com novos episódios. Não em janeiro, tá? Em fevereiro eu volto com novos episódios. Mas vocês vão me encontrar, obviamente, em lives aqui no canal, seja na live do cafezinho ou mesmo na live do Jornal PJ. Que, aliás, daqui acho que 2 semanas eu tenho que fazer live do jornal. Mas é isso.
Boa final de semana para vocês, uma boa semana e vamos ver o que vai acontecer nesse evento da GME. Tá bom, gente? Até mais.